nós estamos estudando já tem alguns dias, na verdade tem meses já, nós estamos falando sobre heresias na história da igreja. Só para contextualizar, no entendimento de vocês, quando a gente fala de heresia, nós estamos falando sobre opiniões que são perigosas, destrutivas, que ameaçam o bem-estar. Quando a gente fala assim de heresia, a gente logo imagina assim, os Henri Cristo, ou uma coisa bem clara, uma coisa bem óbvia, mas nem toda ideia ruim vem numa aparência ruim. A gente poderia dizer o seguinte, que heresia normalmente, eu poderia dizer que é como um embrulho bem bonito, mas dentro daquele embrulho você pensa assim, aqui tem chocolate, aqui tem um bolo, tem um pão que eu gosto. Aí quando você abre lá dentro, tem lixo, mas a embalagem é de presente, tem papel de presente, lacinho de presente, tudo está lá bonito, você fala, parece ótimo, mas ali dentro contém algo ruim e perigoso. As heresias são assim, opiniões, ideias, perspectivas que a pessoa tem, que quando são compartilhados, aquilo dissemina dúvida, descrença e perigo. Isso então é heresia. O apóstolo Pedro, ele disse que no passar do tempo, heresias entrariam no meio da igreja e elas começariam a destruir as pessoas. Irmãos, há muitas heresias sendo disseminadas no meio da igreja, muita coisa ruim que nós não estamos atentos e que logo roubam a nossa fé em Deus, a nossa crença na Bíblia, atrapalham a nossa convicção sobre a salvação, atrapalham o nosso amor pelo próximo, heresias que vão roubando de nós até mesmo a nossa esperança, porque vai chegar num ponto, irmãos, que, como Paulão já falava, a gente vai pensar assim, que a gente é uma planta, nasceu, cresceu, morreu, pronto, a vida é isso, é assim que a gente vive, uma planta, não. E às vezes o cristão vai vivendo assim, vai perdendo as esperanças, parece que Deus não está ali disponível, vai parecer que o futuro não tem nada mesmo e que a gente só vai viver, morrer e pronto, acabou. Heresias costumam trazer esse tipo de sentimento. Nós vimos que são muitas as heresias na história da igreja, mas por outro lado, é o momento de nós fazermos o caminho inverso. E eu quero mostrar para vocês como que nós precisamos ter vitalidade na nossa vida. Porque quando nós trazemos a heresia para o meio da igreja, a heresia destrói, divide, mas se nós estivermos vivendo com vitalidade, aí tudo vai ser diferente. Irmãos, afirmo para vocês uma coisa, vitalidade é muito importante para a nossa vida. Às vezes o que a gente presencia é o seguinte, aí a gente diz assim, mas a igreja assim está morrendo. Aí a gente pensa, bem, a igreja está morrendo, não eu morrendo. Faça a linha do raciocínio comigo, irmãos. Eu presenciei isso muito em outras igrejas, já duas especificamente. Não, a igreja lá está morrendo, ela vai morrer. Mas irmãos, não é a igreja que morre, que a igreja são as pessoas. Quando eu digo assim que a igreja está morrendo, significa que eu estou morrendo, que a Elza está morrendo, Samira, Cintia, de todo mundo, porque a vitalidade de um grupo depende da vitalidade dos indivíduos. Aí você fala, pastor, mas é a igreja. A gente diz assim, a escola está péssima. É porque a escola está péssima? É os alunos que estão péssimos. Mas a família está péssima. As pessoas da família estão péssimas. Na verdade, o ser humano é o elemento que compõe a instituição. E se não houver vitalidade no indivíduo, não vai haver vitalidade na instituição. Isso acontece num time de futebol, por exemplo. Quando o time está querendo derrubar o técnico, quando está lá com problema de salário, os caras começam a não jogar. Não tem vitalidade, não tem ânimo, não tem empolgação. O time está ruim. Você fala, não, o time está ruim. É porque os jogadores estão ruins, com má vontade. É assim que funciona. E pessoal, se nós queremos que a igreja seja um ambiente com vitalidade, se nós queremos que a família seja um lugar com vitalidade, que onde nós estamos seja um ambiente com vitalidade, que nossas amizades sejam amizades que tenham assim
vida, que os lugares onde nós estejamos sejam assim, a vitalidade tem que estar dentro de nós mesmos. Nós precisamos ser essa fonte de energia, de ânimo, de empolgação. Que é como se a gente dissesse assim: quando eu estiver lá, meu filho, que treino morre não. Pode ter lá 90 morrendo, mas eu estou lá botando vida naquele povo. Eu sou a bateria que faz a chupeta lá, não vai morrer não. E assim, a minha família está meio capenga, os meninos estão ruins, o marido, a esposa fala: eu seguro esse trem aqui no peito. É assim que a gente deve ser. Pessoal, estamos vivendo numa sociedade deprimida, desencorajada. 99% das pessoas estão vivendo uma vida sem sentido, sem realização, uma vida meio triste. Talvez aqui, se a gente fizesse uma enquete entre nós, a gente logo detectaria que muitos de nós vivemos dias de tristeza, onde a gente fica em casa meio deprê, escutando música deprê, lá frustrado, ou a gente fica lá assim, vegetando na frente da televisão e perguntando: isso é a vida que eu tenho mesmo, né? A gente fica lá assistindo o povo fazer esporte radical, enquanto a gente está lá monótono, desencorajado, assistindo o povo jogar bola, enquanto a gente não joga bola. Não sei, né? Como eu critico vez ou outra aqui, né? Assistindo os momentos de aventura do Discovery, enquanto eu estou lá paradão, sem nada de aventura, né? Nem uma adrenalinazinha no corpo. É assim que a gente é, uma sociedade meio triste, deprimida. Irmãos, isso é o que está acontecendo com a gente. Eu acho que isso acontece porque nós estamos estressados, passando por frustrações de ordem financeira, ou porque nós estamos guardando dentro de nós algum tipo de sentimento que nos faz mal, ou algum tipo de conflito que nos afeta. Isso significa que a gente não está com vitalidade. É como se eu dissesse que aqui dentro a coisa não está fluindo. E isso não acontece só com o idoso, não é só com o adulto. A gente fica pasmado quando a gente ouve o que aconteceu há 3 semanas aqui com o rapazinho do Potência. O menino tinha o quê? 14 ou 15 anos? O menino se enforca numa sexta-feira. Aí a gente pergunta: o que pode levar uma criança, um jovem a se suicidar? É profundo desespero. Mas o que acontece é que normalmente a gente não consegue identificar. A família certamente foi pega de surpresa, ou a gente não imagina, a gente fala: mas como? Ele era da minha sala, ele era da minha igreja, era o pastor da minha igreja, era o meu parente, como aconteceu aquilo? É porque às vezes a gente está tão frustrado também, tão deprimido, também tão preso nos nossos próprios problemas e frustrações, que a gente não é capaz de olhar para o outro e ver que ele está mal. Pessoal, vitalidade é muito, muito importante. E quando a gente fala em vitalidade, a gente está falando de vida. É quando vida, energia, está fluindo dentro do nosso corpo. Porque um corpo que não tem vida seria um corpo morto. E se na nossa vida, energia, não estiver fluindo dentro de nós, significaria que nós estamos mortos ou morrendo. Irmãos, essa aula eu quero encorajá-los não apenas a ter vida no sentido de igreja. Vocês vão pensar assim: poxa, o pastor vai falar só de vida religiosa. Não, como se eu quisesse só ter vida aqui dentro da igreja. Não, porque eu quero encorajar vocês a terem essa motivação de fazer as coisas, a ter essa energia para todas as áreas da vida, para o trabalho, para a família, para as amizades, para a escola, para a igreja, que a gente seja uma fonte de energia para as pessoas ao nosso redor. Porque se nós esperarmos que outro tenha isso, talvez a gente vai se frustrar, né? Imagine, o Tiago espera que a Samira seja a fonte de energia lá em casa. Eu nem me preocupo com isso. E o dia que ela estiver mal? É como se ela fosse o chão que eu piso. É o dia que o chão oscila, cai ela e eu. Porque não tem alguém para dar suporte. Tudo tem que partir de mim. Se quero energia para a minha família, que comece em mim. Se eu quero que haja vida para o meu relacionamento de amizade, que comece comigo. Se quero que a igreja seja viva, dinâmica e vibrante, que comece comigo, que não dependa do outro. Isso é muito necessário, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração e depois a gente vai meditar um pouquinho na palavra
e ver como que Deus nos mostra a necessidade disso, tá? Santo Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, maravilhoso, e nós cremos, Pai, na Tua palavra. Eu admito, Deus, que o Senhor é um Deus que tem cuidado da nossa vida, e eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor nos ajude a ser essa fonte de vitalidade, essa fonte, ó Pai, de ânimo, de expectativa. Eu creio, Deus, que nós estamos de fato vivendo um ambiente de frustração. As estatísticas mostram que o povo brasileiro é um povo depressivo, um povo frustrado, e eu imagino, Pai, que são muitas as causas dessas frustrações. Frustrações amorosas, frustrações de ordem financeira, frustração profissional, pessoas que não chegaram aonde gostariam na vida e são frustradas com a carreira que têm, a profissão que têm, frustração na igreja, no lar. Pai, são muitos, Deus, os aspectos que podem afetar a nossa vida, mas o que eu gostaria de pedir, Deus, é para que o Senhor nos aumente a fé, que o Senhor nos aumente, Pai, a expectativa, que nós possamos ser pessoas que tenham solidez, que nós sejamos pessoas que têm estrutura, e que as pessoas ao nosso redor vejam estrutura em nós. Eu tenho certeza, Pai, que muitos estão precisando de alguma referência, precisando de alguém em que possam se espelhar. Faça de nós essas pessoas, e que o Senhor nos ajude, Pai, a ser esse tipo de pessoa, pelo nosso relacionamento contigo, porque nós somos instáveis, inconstantes e precisamos da força que vem do Senhor, e é por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu quero aproveitar, os minutos que temos e quero mostrar para vocês um pouquinho como que vitalidade depende do fundamento. Vitalidade depende do fundamento. Nas aulas seguintes, com o material que eu tenho usado, eu quero depois trazer para vocês umas perguntas, questionários, algumas linhas de raciocínio e de análise a partir de um livrinho, que eu tenho planejado para isso. Chama Revitalização de Igrejas, avaliando a vitalidade de igrejas locais. Então é um livrinho que eu tenho usado, tá? Para esse momento, no futuro. E uma coisa, irmãos, que é muito importante, quando nós pensamos sobre vitalidade, nós precisamos pensar naquilo que é fundamental. O que é o fundamento? Essa seria uma pergunta importante. O que fundamenta nossa vida? Pessoal, pare para pensar. Quando nós pensamos em uma vida boa, pense nisso, uma vida boa, uma vida cheia de alegria, de energia, de vitalidade, uma vida transbordante. Se a gente pensasse assim, não, eu imagino uma vida que está assim, cheia, negócio bem recarregado mesmo. A gente logo imagina que alguma coisa estaria presente, seria fundamental, e que essa coisa, vou fingir aqui, que essa é uma base. Que coisa é essa? Que coisa básica é essa? Sobre a qual eu edificaria uma vida assim, transbordante, uma vida cheia de alegria. O que seria isso? Qual seria esse fundamento? Bem, se a gente fizesse pesquisas, até a gente estava assistindo um programa em casa um dia, e estava o pessoal fazendo uma pergunta, foi uma enquete nos Estados Unidos, como as pessoas ali seriam mais felizes? Como seriam mais felizes? O que eles precisariam para ter felicidade e uma vida transbordante? As 3 coisas básicas seriam: a primeira coisa, riqueza. Irmãos, invariavelmente, no nosso subconsciente ou no nosso consciente, é típico: se eu for rico, eu vou ser feliz. Tire quieto, talvez todos aqui pensaríamos isso, Se eu tivesse muito dinheiro,
eu seria muito feliz. Outros diriam: se eu tivesse uma saúde muito boa, ou o corpo ideal, se eu tivesse aquele corpo chique mesmo, nada de ruga, nada de cabelo branco, nada de banha, nada de pneu, imagina se eu tiver os dois ao mesmo tempo, muito dinheiro e aquele corpão. Você fala aí, meu filho, né? O céu é o limite para mim. E outros seriam aquela carreira ideal, aquela profissão do tipo: se eu fosse médico, se eu fosse gerente da CSN, se eu fosse engenheiro. Irmãos, a história é sempre a mesma, né? A dinâmica sempre envolve isso: a carreira que promove dinheiro, o dinheiro em si, ou o corpo ideal. E a gente logo pensaria que esses então seriam candidatos muito fortes a esse fundamento para essa vida de vitalidade, de energia e de vitalidade. Mas aí a gente logo começa a fazer uma análise: será que todo gerente é feliz, está com vitalidade? Será que todo médico, todo engenheiro? Será que todo milionário? Será que toda pessoa de corpo escultural, bonito? Será que esse é o elemento da vitalidade? Bem, a resposta, irmãos, é óbvia. É claro que não. E muito provavelmente, se a gente conseguir alcançar essas três coisas, que a gente tenha o corpo, a profissão e o dinheiro, nós vamos chegar lá e dizer: não é, porque provavelmente a gente vai continuar lutando contra a depressão, a frustração, talvez a família vai precisar de energia, talvez os relacionamentos, e a gente vai dizer: olha, eu estou frustrado, não era isso. A gente vai simplesmente descobrir que correu atrás de algo que não deu o esperado. É por isso, pessoal, que se a gente quer ter um fundamento na nossa vida, ele não pode ser uma coisa entre essas instáveis. Se nós queremos um fundamento sólido, ele não pode vir da instabilidade humana. Alguém que quer um fundamento sólido para a vida, eu não posso pegar algo desse mundo inconstante para colocá-lo como base da minha vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu quero algo constante, estável, sobre o qual eu vou edificar a minha vida, eu não posso buscar isso no meio desse mundo instável e inconstante. E é aí que entra para nós o elemento da fé. É aí que entra para nós o único elemento constante, estável e permanente do mundo todo, que seria Deus. Vou fazer o triângulo pensando na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito. Nós teríamos Deus conectado com a sua palavra. A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo sempre, não muda, que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E pessoal, imagine isso: nós estamos hoje aqui falando a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus. Há milhares de anos as pessoas estavam fazendo a mesma coisa. Deus é constante. Aí você fala assim: mas e se a gente estiver acreditando numa mentira? Bem, ao longo dos anos e dos tempos, Deus tem provado que Ele existe, pelas suas promessas que Ele cumpre, pela criação que Ele fez e que tem a assinatura de Deus. A palavra de Deus se mostra verdadeira, porque aquilo que ela diz acontece. A gente vê que aqui há estabilidade. Pessoal, não importa a idade, a faixa etária, a época da nossa vida, se nós quisermos edificar uma vida com vitalidade, com energia, a gente precisa edificar a nossa vida sobre Deus e a palavra de Deus. E daí eu faço a afirmação que tenho feito sempre: as pessoas mais constantes do mundo sempre vão ser aquelas que alicerçam sua vida sobre o temor de Deus e obediência à palavra de Deus. O homem que constrói sua vida sobre a fé
sobre Deus e sua palavra, essas vão ser as pessoas mais constantes. É o que eu quero para a minha vida, é o que eu quero para a vida de todos aqui, e é o que nós deveríamos querer uns para os outros, porque tudo mais pode oscilar ao longo da vida. A gente pode ganhar o dinheiro e perder o dinheiro, a gente pode ganhar o cargo lá na empresa e ser demitido da empresa, a gente pode adquirir o corpinho que a gente sempre sonhou e logo ganhar o pneuzinho que pelejou para perder. É assim, mas Deus, Ele permanece o mesmo sempre. Vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 13. Bem, quero mostrar uns elementos básicos aqui, tá bom? Mateus capítulo 16, versículo 13, o texto diz, Mateus 16, 13. Indo Jesus para as regiões de Cesareia, que era governada na região de Filipe, perguntou Jesus aos seus discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem, ou ele mesmo? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vocês, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu então Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Esse texto, ele é muito interessante pelo seguinte: ele tem sido o texto básico para defender que Pedro é o homem que dá origem aos papas e que é os sucessores de Pedro que dão sequência nessa linhagem. Um fato aqui, irmãos, que eu não quero negar: Pedro se tornou uma figura importante na igreja, como Paulo se tornou uma figura importante na igreja. Mas quando nós olhamos para esse texto, eu quero mostrar para vocês uma perspectiva mais ampla. Quando Jesus Cristo estava andando com os discípulos, Jesus Cristo, nos versículos anteriores, ele fez uma advertência a eles. Ele disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos devem ter pensado: mas como assim? Fermento de fariseu? Os discípulos pensaram assim: mas será que ele está jogando para nós uma indireta porque a gente não trouxe pão? Ser humano é ser humano, né, irmãos? Jesus está falando: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí eles pensaram assim: eu acho que ele está cutucando porque a gente não trouxe pão, então ele está assim, jogando indireta. E Jesus não estava jogando indireta. Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus, que é o ensino deles, a doutrina deles. Jesus estava preocupado porque os fariseus, que eram alguns religiosos, eles tinham uma doutrina perigosa, um ensino perigoso. E do mesmo jeito que o fermento, quando é colocado na massa, ele causa mudança na massa, assim também a doutrina, quando inserida na vida do indivíduo, ela também causa mudança. E Jesus faz essa associação básica. Ele fala: cuidado com o ensino deles. O ensino deles é perigoso. Eles falam coisas que não são saudáveis. E logo então, Jesus está advertindo seus discípulos para que eles tomassem cuidado com a doutrina que eles recebem. E logo então, Jesus continua andando com eles. Jesus chegou lá perto do mar Mediterrâneo e Jesus então pergunta: quem que o povo diz ser o Filho do Homem, ou o homem de Deus? Eles falam: olha, eles dizem que Elias era, que Jeremias era esse, que João Batista era esse homem, o homem prometido, esperado, o Filho de Deus. Eles diziam que esses homens eram ele. E Jesus então pergunta: mas vocês, o que vocês pensam de mim? Pedro,
Ele toma a palavra e diz: tu és o prometido, tu és o ungido, aquele que nós estamos esperando há séculos. Nós sabemos que tu és ele. Veja que palavra, irmãos. Pedro não faz uma afirmação boba, muito pelo contrário. Quando ele diz isso, ele diz algo que envolvia compreensão. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós entendemos, Pedro vai dizer, que o Senhor é aquele homem que nós estamos esperando há muito tempo. Uma curiosidade aqui, irmãos, é que se nós lêssemos o Evangelho de João, capítulo 1, ali nós veríamos, tanto capítulo 1, Pedro, logo no seu primeiro momento com Jesus, ele, André e outros discípulos, eles interagem falando algo parecido com isso. Nós encontramos o Cristo, nós encontramos o prometido, nós encontramos aquele que estávamos esperando. Mas eles nem tinham conhecido Cristo ainda direito. Agora, quando Pedro fala aqui, irmãos, não foi uma palavra precipitada, não foi algo do tipo, igual jovenzinho faz: achei o amor da minha vida, meia hora de namoro, 24 horas de relacionamento, já é o amor eterno, posta no Facebook: esse é o amor da minha vida, marido, esposa, com quem viverei para sempre. A gente é assim, né, irmãos? Aí passam os dias, a gente logo pensa assim: não era ele, né? O amor da vida se torna uma vergonha da vida, né? Aquela coisa que a gente tem até vergonha de pensar. A gente é assim, é porque a gente é precipitado. Pedro fez mais ou menos isso, nem conheceu Jesus direito, e já veio falando: não, ele é o Cristo, nem sabia. Foi da boca para fora, com certeza, mas agora aqui, irmãos, não, já tinha passado um tempo, Jesus já estava ali, e os discípulos estavam andando com ele, Pedro já estava andando com ele, e agora já não era mais algo da boca para fora, agora já era algo com convicção, algo que já envolvia caminhada, tempo, experiência. Já seria como um homem casado dizendo: é o amor da minha vida, ou a mulher dizendo: é o amor da minha vida. Já era um negócio com vivência, com tempo agora. E foi exatamente isso que Pedro vai dizer. Baseado no que eu vi, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele fala isso, no versículo 17, Jesus diz: então, ô Simão Pedro, filho de Jonas, palavra Bar significa filho, Jonas é o nome do pai, então seria Jesus dizendo: tu és Simão, filho de Jonas. Ele vai dizer: tu és um homem abençoado, tu é feliz, você é um homem que está falando algo importante. Ele vai dizer: bem-aventurado é você, porque o que você está dizendo não é fruto do sangue da carne, não é algo que vem de você. Essa compreensão, essa palavra que você está falando, ela não é algo que veio da boca para fora. Ele diz: você está falando isso porque isso foi revelado a você de Deus. Irmãos, Jesus disse para Pedro: a afirmação que você acabou de dar, de fazer, ela não é fruto da compreensão humana, ela não é uma convicção a que alguém chega sozinho. O homem não chega a essa compreensão de si mesmo, com essa certeza, não é algo que o homem alcança por si. Jesus está dizendo então, que quando o homem entende que ele é o Cristo, o Filho de Deus, isso só é possível se Deus trouxer esse conhecimento. Tem que ser algo, irmãos, movido pelo temor de Deus. 1 Coríntios capítulo 2 diz: o homem natural, o homem por si só, ele não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas só podem ser compreendidas espiritualmente, e o homem só vai compreender as coisas espirituais se o Espírito de Deus estiver sobre ele. E se o Espírito então estiver sobre ele então vai discernir as coisas espirituais. Resumindo então, irmãos, o homem só é capaz de discernir as coisas espirituais se o Espírito de Deus inspirar,
convencer, ensinar. É isso que é importante. O homem que não tem a orientação de Deus, o homem que não tem o temor de Deus, que teve a sua mente esclarecida pelo Espírito Santo de Deus, ele não vai entender. Daí eu poderia dizer o seguinte: nós vemos isso com muita frequência. Pessoas andam com Cristo, vamos dizer assim, a vida toda. Elas vão na igreja desde que nasceram até o dia que morreram. E elas não seriam capazes de dizer, pela fé, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como algo que veio daqui, mas como algo que veio daqui. Há muitos que não fariam isso. A gente poderia dizer o Judas, por exemplo. Judas andou com Cristo, mas ele não compreendeu que Jesus era aquilo. Para ele, Jesus era um profeta. E o que ele faz? Ele simplesmente entrega Jesus num ato de vergonha. Ele simplesmente vende Jesus por 30 moedas. Ele não compreendeu quem era Jesus. Aí vocês vão dizer, pastor, mas Pedro negou também, então significa que ele não compreendeu. Bem, é pano para manga, né? Seria assunto para outra hora. Pedro pisou na bola, mas Pedro tinha convicção de quem era Jesus. Tanto que quando ele vê a besteira que fez, ele se arrepende, e ele se humilha, e ele muda de perspectiva. Eu não estou querendo dizer aqui, irmãos, que não há um papel humano, mas o que Jesus fala é muito importante e significativo para nós. Jesus viu na afirmação de Pedro algo que veio de Deus, que não veio dele mesmo. E irmãos, aqui eu falo algo para vocês: que nós sejamos pessoas que oremos uns pelos outros, e que a gente seja um canal de Deus, para que as pessoas que têm ouvido de Deus sejam capazes de compreender quem Jesus é de verdade. E não se enganem. É possível estar na igreja, é possível ser religioso e nunca jamais compreender quem Jesus Cristo é. É muito possível andar na igreja a vida toda e não ser capaz de fazer o que Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: confessar com a boca algo que já foi crido no coração, algo que já está sendo acreditado aqui dentro. É possível isso acontecer. E então Jesus vai dizer: Pedro, o que você disse é fruto de um ato de Deus. Então, irmãos, quero deixar aqui uma observação. Nós precisamos crer de coração a respeito de quem é Jesus. Aqui é muito importante isso. E é exatamente o que Pedro demonstra. Ele demonstra uma convicção plena. Jesus Cristo, ele merece nossa fé. Jesus Cristo, ele é digno da nossa convicção. Ele não é um profeta, ele não é um menino, ele não é um criminoso pendurado na cruz, ele não é o filho da Maria e do José, não. Jesus Cristo, ele é o prometido de Deus, o Filho de Deus, o homem que veio, o único homem que veio para salvar as pessoas. Essa convicção, ela é indispensável. Onde ela não existir, as outras coisas são pouco importantes. Tudo começa aqui. E Jesus Cristo, então, depois vai fazer outra afirmação para Pedro. Ele diz no versículo 18, ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus Cristo fala isso, irmãos, logo vem a pergunta seguinte: o nome Pedro significa pedra. E se Jesus fala então, eu te digo que tu és pedra, e sobre a pedra edificarei minha igreja, a pergunta é: será então que Jesus está dizendo que a igreja vai ser edificada sobre Pedro? Bem, óbvio que não, irmãos, porque Pedro não é o salvador do homem.
A igreja é edificada sobre o seu Salvador, a igreja é edificada sobre o seu marido, porque a igreja é a noiva, o marido é Cristo. Então, daqui a pouco eu troco em minúcias, eu não quero desprezar Pedro, por favor. Mas irmãos, eu vou pular as trivialidades e vamos para o que é de fato. Cristo é o fundamento da igreja. Todo mundo concorda comigo, né? A igreja é edificada sobre Cristo. Isso está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 2, que Jesus Cristo é a rocha. Ele é a pedra angular sobre a qual o homem e a igreja é edificado. E quando Jesus Cristo então vai dizer: Pedro, eu vou edificar a minha igreja sobre essa convicção, sobre mim, sobre essa afirmação. De fato, irmãos, a igreja existe porque Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu afirmo isso para vocês dizendo que a igreja de Deus, ela está edificada sobre o fato de que Jesus é o Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. É sobre essa afirmação que a igreja está sendo edificada. Nós estamos edificando igrejas sobre o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do homem. Quero deixar uma coisa aqui, outra perspectiva. Nós somos edificados sobre Cristo, porque Ele é a rocha. É importante. Bem, uma perspectiva, irmãos. Pedro, ele tem um papel importante. Quando nós olhamos o livro de Atos, Pedro se tornou coluna da igreja. Mas a palavra de Deus vai dizer também, em Gálatas principalmente, que colunas da igreja eram também Tiago e João, e não apenas Pedro. Então eu diria, Pedro é uma coluna, mas não é a coluna única. Outros apóstolos foram. Mas Pedro, ele teve um papel importante porque ele fez o primeiro discurso da igreja, em Atos 2. Então, ele foi o que trouxe na sua primeira palavra os convertidos à igreja. Ele se tornou um porta-voz da igreja. Ele é o primeiro a pregar em Jerusalém. Ele se torna o porta-voz dos não-judeus, os gentios em outros lugares. Pedro se torna um veículo de edificação na igreja. Ele se torna um instrumento de Deus para que a igreja fosse edificada. Mas, irmãos, a igreja não foi edificada sobre Pedro. Ele é um instrumento, ele é uma peça, ele é uma coluna, ele teve um papel importante. Ele se torna um homem que se tornou um modelo, um exemplo, e se tornou uma coluna no meio da igreja. Mas quando a Bíblia fala que a igreja foi edificada sobre a rocha, eu não posso deixar de pensar, irmãos, que quando fala sobre a rocha, está falando sobre a pedra angular, que é aquela rocha sobre a qual a igreja de Deus está construída. 1 Pedro 2, versículo 4 a 6, Efésios também, capítulo 2, versículo 20 a 22, vão dizer que Jesus é essa figura. Se nós queremos uma vida com vitalidade e energia, nós precisamos, irmãos, crer a respeito de Jesus. E nós precisamos edificar a nossa vida sobre Cristo. Eu faço, irmãos, aqui um apelo sincero. Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo para que nós pudéssemos edificar a nossa vida sobre Ele, sabe? Para que nós pudéssemos ter total confiança de quem Ele é, para que nós pudéssemos confiar plenamente nele. E é interessante que quando Jesus estava com os discípulos, Jesus muitas vezes disse para eles assim: creiam em mim, não duvidem de mim.
Ele vai dizer: se vocês acreditam em Deus, no Pai, vocês têm que acreditar em mim também. Jesus, ele tinha uma necessidade, às vezes eu sinto, uma necessidade de incentivar os discípulos, dizendo: olha, não duvida, eu não estou morrendo porque sou vítima, não. Ele fala: eu estou dando minha vida, tanto que eu vou reassumir minha vida. Quando Jesus Cristo diz que vai voltar para junto do Pai e vai deixá-los aqui, ele fala: eu não estou deixando vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. O tempo todo Jesus está querendo dizer: olha, eu não estou falando mentira, vocês podem acreditar em mim, e vocês podem acreditar com 100% de certeza em mim. E sabe o que me surpreende? É que os apóstolos acreditaram plenamente. E a prova disso é que quando os imperadores romanos ou os judeus começam a perseguir os apóstolos e falam: nega Jesus, a convicção deles era tão profunda que eles diziam: não, eu morro mesmo. E assim eles morriam, porque tinham aquela convicção plena, irmãos, porque eles acreditaram plenamente na pessoa de Jesus, porque eles tiveram certeza absoluta de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e que vale a pena construir a nossa vida sobre a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, se vocês acreditam que Jesus é o Filho de Deus, não duvidem nunca. Edifiquem a vida sobre Jesus. Ele é suficiente. Não precisa de outros auxiliadores para Jesus. Não precisa de colaboradores para Jesus. Não precisa. Jesus não está precisando assim formar uma aliança, com Pedro, com João, com... Não, irmãos. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Jesus diz: sobre mim, sobre o fato de que eu sou o Cristo, Filho de Deus, a igreja vai ser edificada. E Jesus fala no versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E olha essa frase: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que coisa chique, irmãos. A palavra inferno é a palavra Hades. Hades significa o lugar onde os mortos estão. Quando fala inferno, irmãos, não está falando inferno no sentido necessariamente do inferno de fogo, que é um lugar onde todo mundo vai ficar eternamente. Não está falando isso. Talvez, não sei, quem sabe eu vou falar uma bobagem, mas não tirei isso da minha cabeça sozinho, Quando fala as portas do inferno, está falando sobre inferno. Hades é o lugar dos mortos. Vamos escrever para vocês gravarem bem. Hades é o lugar onde os mortos estão. Lugar dos mortos. Quando a gente pensa, irmãos, que o Hades é o lugar dos mortos, e que Jesus vai dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, qual que é a porta que faz a pessoa ir para o lugar onde os mortos estão? É isso aí, a morte. É isso mesmo. Então, a gente logo diria que, quando eu penso nas portas do inferno, nós poderíamos pensar de maneira simples que a morte é essas portas do inferno. E quando Jesus Cristo fala isso, eu não estou falando, irmãos, que não há um conflito do inferno contra a igreja. Tem, e que o inferno não prevalece contra a igreja. Mas já pararam para pensar que Jesus pode estar falando algo muito mais simples? Que ele pode estar falando assim: ô Pedro, quero falar para você o seguinte, que eu vou edificar a igreja sobre mim, e que a morte, ela não vai prevalecer mais sobre vocês. Porque, irmãos, Cristo, ele aniquilou a morte. Não precisa abrir, mas escuta isso que eu vou ler. Olha só, vê isso. Diz assim: porque é necessário que o nosso corpo que se corrompe seja transformado em um corpo que não se corrompe, que esse corpo mortal se torne corpo imortal. E quando esse corpo que se corrompe se tornar incorruptível e o corpo mortal se tornar imortal,
então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, a morte foi destruída. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, aquele instrumento com o qual você assusta e atinge os homens? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? Em 1 Coríntios 15, 50 a 58, é um cântico que diz que a morte foi derrotada. A morte já não tem mais poder sobre o povo de Deus. A igreja de Deus, ela já não é mais vencida pela morte. Sabe o que isso significaria para nós, irmãos? O homem que crê em Jesus, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o homem que, sendo igreja, está sendo edificado sobre Cristo, a morte já não prevalece sobre ele. Por quê? Cristo prometeu que aquele que nele crê tem a vida eterna. A morte já não assusta mais a igreja. A morte já não precisa ser mais o nosso pavor. As portas do inferno, do lugar onde os mortos estão, já não nos assusta mais, porque aquele que crê em Cristo, ele tem a convicção dada por Ele, de que Ele vai nos redimir, e que o lugar onde os mortos estão, não é o nosso lugar para sempre. Irmãos, a morte não é o fim. Basicamente é isso que Jesus está dizendo. Não precisa ter medo do inferno. Do mesmo jeito que, básico, irmão, não tem que ter medo nem do demônio, nem do diabo, nem tem que ter medo disso também. Bobagem. É tudo derrotado mesmo, né? Mas a morte já não precisa ser mais aquela coisa pavorosa, porque a morte não vai prevalecer sobre o povo de Deus. Olha como que isso é importante para nós. Entendemos quem é Jesus, edificamos nossa vida sobre Jesus, e a morte já não é mais o fim trágico nosso, o nosso fim de planta, que cresceu, morreu e acabou. Não. Isso é fundamental para a nossa vida. Isso é necessário para nós. Tem feito sentido até aqui, irmãos? Eu tenho que parar, infelizmente, né? A hora acabou. Eu queria falar mais um pouco, mas vou falar semana que vem, tá? É melhor parar agora, né? E ser fiel, né, com os horários, do que a gente ir mais longe, né? Mas olha, pensem nisso. Estamos falando sobre vitalidade. Se alguém vai pensar, mas pastor, onde que é vitalidade? Onde que isso se encaixa no assunto vitalidade? Bem, se nós queremos ter uma vida com energia e vitalidade, é necessário pensar naquilo que é fundamental. Eu quero mostrar para vocês o que é fundamental. Fundamental é crer em Cristo. Fundamental é edificar a nossa vida em Cristo. Fundamental é compreender que a morte não é o fim e que a morte não prevalece, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí depois.